Fala moçada, tranquilo? Aqui quem fala é o Vitor Vasconcelos e esse é o Behind Pixel Lab. Galera, é o seguinte, esse vídeo vai ser um pouco diferente de tudo que a gente já tem feito aqui, por vários motivos, mas o mais importante é que eu quero trazer conteúdo para vocês e de maneira que eu consiga constantemente estar trazendo conteúdo. E na minha agenda super lotada, né, porque eu sou um cara muito ocupado, esse vai ser um formato que eu acho que vai funcionar bem, que eu vou conseguir trazer conteúdo para vocês e ao mesmo tempo eu vou estar conseguindo ali ser constante em trazer esse conteúdo. Então eu não vou enrolar muito e a minha ideia com esse tipo de vídeo e agora é a gente fazer junto um jogo. Eu vou tentar explicar o que eu estou fazendo, mas ao mesmo tempo de você assistir o que eu estou fazendo, vai já estar te dando ali uns insights, vai estar te ensinando alguma coisa. Essa playlist é focada em Sprite Kit. Então, nessa playlist a gente vai fazer um jogo completo, talvez até o final, até a publicação, quem sabe, de Sprite Kit, usando a engine própria da Apple. Mas eu também quero fazer esse tipo de vídeo com outras engines, e aí talvez a gente traga esse tipo de conteúdo se vocês colocarem no comentário se vale a pena ou não. Tá com esse formato diferente aqui porque eu não tenho mais estúdio, afinal esse aqui é o Behind Pixel Lab e aí eu tô mudando, me mudei, enfim. Também posso trazer vídeos sobre isso se vocês quiserem. O importante é que a gente possa gerar conteúdo de valor para vocês da melhor forma possível e também de maneira que eu consiga fazer isso constante. Por isso, sem enrolação, eu vou direto para o Xcode e vou começar um projeto do zero, tá bom? Então, deixa só eu preparar tudo aqui. E tem mais uma coisa, né? Esse formato de vídeo, ele vai ser meio que como se fosse uma live, bem entre aspas. Então não vai ter muita edição. Então vai ser provavelmente vão ser vídeos bem longos, tá bom? E que posso errar no meio do caminho, não tem problema isso acontecer. O importante é que você me acompanhe nesse desenvolvimento. Por que eu não tô fazendo live, né? Antes que alguém pergunte. É porque o horário que eu tô gravando não é fixo e eu gravo quando posso, né? E por exemplo, agora é de manhã, um sábado de manhã que eu tô gravando, tipo, cedo. Então não faz sentido abrir live agora. Não sei, eu não sei se faz sentido, mas na minha cabeça não faz e coloca nos comentários caso faça, tá bom? Deixa eu criar um projeto novo aqui, do zero. E vou já passar para minha tela pra gente já começar a fazer esse negócio dos Vera. Vamos nessa. Muito bem. Seguinte, galera. Eu vou usar o template de games para iOS. Como que vai ser o jogo que a gente vai fazer? Ele vai ser um jogo muito simples, bem no estilo do Nightfall, que eu já fiz esse jogo há muito tempo atrás, tá bom? Então eu vou fazer ele bem no estilo do Nightfall. Por isso eu vou usar o template de game já, para que a gente possa, porque eu não quero usar o SwiftUI, né? Então esse template aqui, ele já vem com uma cena e ele vem com o UIKit, ele não vem com o SwiftUI, tá bom? Se você quiser usar o SwiftUI, puxa vida, fechou. Se você quiser usar o SwiftUI, é só você começar como um app, tá bom? E lá dentro do app escolher o SwiftUI para começar e você tem que criar a sua própria cena, mas não tem problema, isso aí é muito fácil, tá bom? Eu vou colocar aqui Behind Fall Game, já que é uma referência aí ao Nightfall que eu fiz muito tempo atrás. O Sprite Kit, Swift, né? E eu vou usar o Gameplay Kit. Acho que talvez essa aqui seja a maior diferença do que eu vou estar fazendo com vocês, mostrando para vocês o que eu vou fazer, é porque eu vou usar da melhor forma possível uma arquitetura chamada entidades, componentes e sistemas. E na verdade, aí é que tá, esse tipo de vídeo aqui eu vou tentar explicar o que eu tô fazendo, mas ao mesmo tempo eu não vou descer muito na teoria. Se vocês quiserem umas teorias mais específicas, aí eu faço vídeos menores, né, explicando a teoria para poder complementar esse tipo de vídeo que é tipo mão na massa, sabe? Então esse vídeo aqui é mão na massa. Para começar, já vou tirar tudo que não me interessa. Vou diminuir também aqui o target, porque, pelo amor de Deus, 17.2, não precisa. Eu vou botar em 16. Não, 16 não, 16 é muito também. Vou botar em 15, vai. Porque, poxa,
Não vou usar nada de estranho. O SpreadKit não é atualizado há um tempão, né? Deletar aqui, eu vou deletar esse arquivo aqui também, porque eu não vou usar. Aqui na Game Scene eu só não vou tirar o Entity e nem o Updated Time, o Last Updated Time. Esses dois aqui eu vou deixar. O resto e o Update também eu vou deixar. Se bem que depois a gente vai mudar isso aqui, então whatever, né? Game Controller, o que temos aqui? Eu vou colocar aqui que eu vou pedir para ele tá mostrando a física, e se tiver em debug, ele mostra essas coisas. Se não tiver, ele não mostra. Tá? Vou tirar o graphics aqui, porque ele não tem. E se eu buildar aqui de novo, acho que já deve estar tudo funcionando normal. Uma cena vazia, por enquanto, né? Tomar um cafezinho enquanto builda. Pronto, build successful, beleza. Seguinte, primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou setupar, eu vou montar um projeto base aqui para poder a gente começar a fazer o nosso jogo, tá? Primeira coisa que eu faço, eu vou criar aqui um grupo chamado Entities. Tá escrito errado. Entities. Tá. Todas as coisas que vão no nosso jogo são entidades, tá? Então, como tudo é uma entidade, alguém tem que controlar essas entidades. Quem tá dentro, quem tem que sair. Por isso, eu sempre crio aqui também uma Entity Manager, tá? Quando a gente pede para vir com o Gameplay Kit no projeto já, ele cria esse aqui, ó, esse array de entidades aqui, de GK Entity. E esse array aqui funciona como o nosso Entity Manager que eu vou criar agora. Por quê? Porque a gente vai ter uma referência em um único lugar que controla tudo que está dentro do nosso jogo, né? Todas as entidades do nosso jogo. Eu não gosto muito de fazer assim direto, porque aí a Game Scene ela é responsável por colocar dentro do array aqui quem vai entrar ou tirar quem tem que sair. Por isso é que eu gosto de colocar um Entity Manager para poder esse cara controlar tudo, né? Então vou importar essas duas classes aqui, o SpreadKit porque a gente vai usar isso, as coisas dele, e o Gameplay Kit porque o Gameplay Kit que é responsável por essas coisas de entidade, componentes e sistemas, tá bom? Bom, vou começar aqui com a classe SK Entity Manager. Ela é uma classe comum e ela também vai ter, né? Vamos lá, ela vai ter as entidades. Então, um array de entidades. Na verdade, eu não vou usar um array, eu vou usar um set. Porque eu não quero ter entidades, eu não quero que a mesma entidade possa ser colocada duas vezes na cena. Eu posso duplicar, bati no microfone, eu posso duplicar uma entidade e colocar essa dupla na cena, mas eu não posso colocar a mesma referência na cena, tá bom? Na verdade eu vou fazer assim, beleza? Então aqui a gente já inicia ela e duas funções que eu sempre vou ter que usar é o add, né? Então eu tenho que adicionar uma entity, GK Entity, e também o remove, GK Entity, beleza? Isso aqui sempre vou ter que fazer, né? Então, muito simples. Se eu estou adicionando, eu dou um insert entity. E se eu estou removendo, né? Nada mais justo do que remove first, remove member entity. Pronto. Tudo muito simples até aqui agora. Mas isso aqui vai ser muito importante, daqui a pouco vocês vão entender o porquê, tá? Mas por enquanto eu vou fazer desse jeito. Beleza. Aí então, agora, em vez de ser um array de... O entities aqui na cena ser um array de entidades, na verdade ele vai ser eu vou chamar de outro nome, vou chamar de Entity Manager. E ele vai ser do tipo SK Entity Manager, tá bom? Passando ali... Na verdade, eu vou inicializar ele no Scene de Load, que é melhor.
Então, Entity Manager igual a SK Entity Manager, beleza? E aí, como a gente tirou o Self Entities aqui, né? Então a gente vai ter que pedir agora o seguinte, Self Entity Manager Entities. Aí, só que tem um problema, né? Caso isso aqui seja new, ele vai dar esse problema. Então, é só a gente fazer o seguinte, guard let, na verdade, aqui embaixo mesmo, guard let entity, guard let não, vou usar um if let mesmo, tá, gente? Entity, aqui assim, muito bom. E aí, esse cara, oxi, meu Deus, esse cara vem pra cá pra dentro, beleza. E aí, isso aqui sai fora, pronto. Aqui sim, pronto. Beleza. Então, tudo certo. Com exceção desse cabra aqui, né? E essa linha aqui, ela tá fazendo o seguinte. Ela tá pegando qualquer nó que foi adicionado pelo editor de cena e colocando lá no nosso Entity Manager. Como eu não pretendo criar nenhum nó pelo editor, eu vou simplesmente tirar esse cabra daqui, tá? Mas se você pretende aí colocar alguma entidade pelo editor de cena, que dá para fazer isso, eu acho que a gente não vai fazer isso, mas dá. Aí você tem que fazer esse link do editor de cena com a cena no código mesmo. Mas por enquanto tá tudo normal. Como a gente não tem nenhuma entidade para adicionar ainda, eu vou fazer isso agora, que é para representar já a entidade do player. Vamos chamar de Player Entity. Fácil, fácil. Sprite Kit e Gameplay Kit. Tá? Aí esse cara aqui é do tipo GK Entity, né? Beleza. Uma entidade, ela é simplesmente uma referência a um array de componentes. Então, eu nem precisaria, na verdade, criar uma classe para poder representar uma entidade. Mas fica mais organizado fazer assim, né? Criar uma classe específica para um tipo de entidade, que na verdade, no final das contas, tudo é a mesma coisa. O que muda são os componentes que compõem a entidade. Tudo bem? Bom, por enquanto, a única coisa que eu vou fazer é um inicializador. E vou colocar uma representação gráfica dessa entidade, né? E como é que a gente faz isso? Uma entidade, ela não representa nada, né? Ela só representa um identificador que aponta para um conjunto de componentes. E já existe um componente aqui dentro do Gameplay Kit que contém uma representação gráfica, que ele contém um node de Sprite Kit. Por isso, eu vou criar aqui o meu node. SK Sprite Kit Node, Sprite Node, na verdade. Por enquanto eu vou usar com cor, sem, né? Com cor e um tamanho. Depois a gente vai adicionar de fato uma imagem, tá bom? E aí aqui que entra o pulo do gato. Uma entidade, ela não representa, ela não tem variáveis ou propriedades que representam ela graficamente de alguma forma. Então eu tenho que colocar um componente que faça isso. Por isso eu posso adicionar um componente, e aí já existe um que é o GK de Gameplay Kit, SK de Sprite Kit, Node Component, que eu posso passar um nó para dentro dele. E aí esse cara agora, ele vai ter uma referência a esse nó, tudo bem? É claro que até aqui, esse nó aqui não foi adicionado na cena, tudo bem? Mas eu não preciso passar a cena para a entidade. É muito estranho a entidade, pelo menos o Player Entity, ter uma referência da cena. Não tem necessidade disso agora. Mas o Entity Manager, talvez seja interessante ele ter uma referência ao Game Scene. E aí eu... Só o Game Scene mesmo. Que esse cara aqui está sendo inicializado como vazio, então não precisa. Aí beleza, aqui faz sentido, tudo bem? Porque
E aí na hora que eu estiver criando ele aqui, é só eu passar self. Pronto. Por isso que a gente só inicializa ele dentro do cine de load. Beleza? Aí é o seguinte, ó. Quando eu estiver adicionando uma entidade no meu Entity Manager, eu faço o seguinte. Eu pergunto, cara, essa entidade... Peraí, node, né? If let node. Essa entidade tem um componente chamado GKSNodeComponent. Ele tem esse nó. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou perguntando, essa entidade que eu estou adicionando no meu Entity Manager, ela tem esse componente e esse componente tem esse nó? Se tiver, aí eu pego a cena e adiciono o meu nó. E aí agora, quando eu vim aqui na minha Game Scene e falar o seguinte, player entity é do tipo player entity, e eu quero pegar o Entity Manager e vou adicionar o player entity na jogada. Olha o que vai acontecer quando eu buildar agora. É claro que vai demorar um pouquinho, eu acho, né? Mas tomar um cafezinho aqui. Bom. Tudo isso, essa sequência de coisas vai fazer com que o meu nó laranja apareça na cena, se eu estiver certo. Como eu falei, o nó tá aqui, beleza? Então, show de bola. Agora a gente já tem um nó laranja, que é o player, na minha cena, tá bom? E aí eu quero fazer ele se movimentar para os lados de acordo com o que eu tocar na tela, tá? É simples eu pegar o toque e depois eu tenho que conectar com o player, tá? Primeiro a gente vai fazer o seguinte, primeiro a gente vai tentar movimentar o player, depois a gente pega o input do usuário na tela. E tudo que a gente for fazer, que for para ter uma propriedade ou para modificar as propriedades de uma entidade, a gente faz dentro de um componente. Na teoria, na verdade, todas as propriedades são nos componentes e todas as modificações de propriedades são nos sistemas. Mas como o Gameplay Kit ele faz uma mistureba disso, a gente pode considerar tudo dentro do componente que não tem problema. E eu vou mostrar para vocês como é que faz. Vamos lá, eu vou criar aqui uma pasta chamada Components. E aí eu vou criar uma pasta também chamada... um componente que eu vou chamar de Movement Component. Sprite Kit e Gameplay Kit, tá? Classe Movement Component, que é do tipo, aí é GK Component. GK de Gameplay, Component de componente que a gente quer criar, tá? Todo componente, ele tem uma função chamada Update, que, se a gente for vir aqui na nossa cena, ó, aqui ele passa por todas as entidades, chamando o update dessas entidades. E o que esse update das entidades faz? Ele passa por todos os componentes da entidade, chamando o update dela. Então, no final das contas, isso aqui é chamado a cada frame, tá bom? Beleza? E aqui eu quero o seguinte. Eu vou movimentar o meu nó para uma direção, dependendo de qual for essa direção. Como o meu jogo aqui, ele vai só para esquerda e para direita, ele não pula, ele só vai da esquerda para direita, só. O que a gente vai fazer a gente vai, como é que eu posso dizer? A gente vai primeiro pegar uma referência do nó. E como que eu faço isso? Beleza, eu vou pegar aqui, eu vou dizer que eu tenho um nó, um skNode, que é um optional. E todo componente tem uma função chamada didAddToEntity, que é chamada exatamente na hora em que esse componente ele foi colocado numa entidade. Então, antes dessa função ser chamada, por exemplo, no inicializador ainda, esse componente ainda não tem referência para a entidade. Por quê? Porque ele ainda não foi colocado na entidade. Agora, quando essa função aqui é chamada, aí beleza. Aí agora ele foi colocado na entidade e ele tem uma referência para a entidade em qual ele está inserido. Tudo bem? Por isso, eu posso fazer o seguinte, node igual a entity, que é uma variável optional que está linkada com a entidade que ele está colocado,
component of type, gksk node component, node. Então, se esse componente foi colocado em uma entidade que tem o node component, então eu posso pegar a referência do node para mim, tá bom? E aí eu vou pegar também uma variável aqui chamada direction, que, porém, para poder ficar mais organizado, eu vou criar um enum chamado direction, case, aí right, que é 1, e case left, que é -1, e case none, que é 0, tá? É do tipo CG float aqui. Então, quando eu criar aqui uma direction do tipo direction, aí aqui eu posso dizer que ela começa como none mesmo, não tem problema. Beleza? Legal. E aí, o que a gente faz? A gente faz o seguinte, vamos ter uma variável chamada speed, CG float também. E aí esse speed a gente pode passar no inicializador, né? Deixa eu tirar esse cara daqui, esse cara aqui também. Eu só quero o speed aqui no inicializador, tá? Isso aqui que ele pede, beleza. Então, o que a gente vai fazer? O nó, ele vai rodar uma animação que é de movimentação. Não precisa ser uma animação, né? Pode ser simplesmente pegar o position x e somar com direction vezes speed. Tá. Que como é um enum, né? Então a gente tem que pedir o raw value dele, né? Raw value. Beleza? Então o que ele tá fazendo aqui? Se a direction for 1, que é para right, ele vai pegar, vai multiplicar pelo speed, e aí eu vou andar para a direita baseado no speed. Para a esquerda vai ficar menos no speed, e se for 0 ele não anda. Pronto, ele não anda. Beleza? Muito que bom. Isso aqui já resolve nossa movimentação, que é uma movimentação bem simples, né? Aí agora eu tenho que adicionar esse componente no meu player entity. Como é que eu faço isso? Eu posso criar aqui, ó, o move component, passando um speed que por enquanto vai ser 5. Eu acho que é um bom speed, talvez, eu tenho que testar. E aí eu adiciono o move component na entidade. Poxa, foi mal. Como esse move component ele começa como none, né? Ele começa como 0. Então, se eu rodar agora, o meu personagem não vai sair do lugar, por mais que esteja toda hora passando lá no update dele. E eu vou até colocar um breakpoint para provar que tá chamando lá no update. Deixa só terminar de carregar aqui. Beleza? Aí se eu vir aqui e botar um breakpoint bem aqui, ele tá entrando aqui, ele tá chamando, só que a minha direction é 0, né? Tanto que se eu começar aqui a direction como right e eu rodar de novo, a gente vai ver que assim que começar o personagem já vai saindo pro lado, beleza? Então agora a gente tem que ver um jeito pra gente trocar a direction do player, que também não é um bicho de 7 cabeças, e a gente vai fazer isso muito fácil. Aqui na Game Scene, que é quem vai controlar o input do usuário, a gente vai tem que ter uma referência, a gente tem que chamar aquela função que chama touchBegin. O touchBegin é chamado exatamente na hora que eu clico na tela. E aí aqui a gente pode tomar duas decisões, né? A gente pode ir por dois caminhos. Um caminho é o personagem sempre tá andando, então eu clico na tela e aí ele troca de direção, ou ele tá parado e quando eu clico mais para direita na tela, ele vai para direita, e quando eu clico mais para esquerda na tela, ele vai para esquerda, e que se eu soltar o clique, ele fica parado. Vamos lá. Por enquanto, eu vou fazer essa versão de que eu tenho que clicar ou mais para direita ou mais para esquerda para andar, e se eu soltar, ele para. Porque aí a gente pode fazer mais, a gente tem um controle maior sobre o personagem, tá bom? Apesar dele não pular e ele só ir para esquerda e para direita, né?
minúscula, mas beleza. Bom, se eu tenho que ter esse controle, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a localização do meu clique, que eu faço através de uma função chamada location. E aí, se essa localização, location x, né, que é em x que eu tô verificando, for menor ou igual a 0, significa que eu que eu cliquei mais para a esquerda. Caso contrário, eu cliquei mais para a direita. Beleza? Então eu vou ter que pegar o player entity aqui e vou ter que pedir para ele mudar essa direção. Só que como o meu player entity está sendo criado bem aqui, ou eu teria que pedir do meu entity manager para ele cuspir de volta o player entity, que pode ser uma opção. Mas como o player entity é apenas uma entidade, não vai ter nenhuma outra referência dele e a gente sempre vai ter que estar controlando ele, eu particularmente gosto de ter uma referência dele, uma referência fraca dele, aqui dentro da minha própria cena. Então se eu faço assim, primeiro, e aí o self player entity é igual ao player entity. Por que eu estou fazendo assim e já não começo direto ele aqui? Ó, se eu fizesse assim, por exemplo. Porque, como ele é uma weak var, uma variável fraca, no momento em que esse cara for instanciado e colocado dentro da weak var, como ele não tem uma referência forte em nenhum outro lugar do planeta, ele vai ser desinstanciado automaticamente. Então ele nem chega na próxima linha. Por isso que eu tenho que primeiro criar uma variável forte aqui dentro do escopo dessa função e depois eu adiciono ele na minha Entity Manager e aí eu posso botar esse cara dentro do meu Wikvar, porque aqui ele vai ter duas referências fortes. Essa aqui, que vai ser destruída assim que terminar a função, e essa aqui, que vai ficar sempre referência forte. Então, chegou aqui ele tem uma, aqui ele tem duas, chegou aqui ele tem uma, e aí pronto, beleza, ele fica salvo, tá bom? E aí eu posso vir aqui e pedir para o Player Entity. Aqui eu poderia perguntar, cara, você tem o componente de Move, e aí pega a Direction, e aí muda a Direction. Tipo, eu poderia fazer isso, ou eu poderia vir bem aqui no meu Player Entity e pedir para ele Move Component, para ele para ele ter uma variável computada, que é justamente aqui, pode ser new, né? Pode ser optional. E essa direction aqui eu vou fazer uma função que eu acho que fica mais organizadinho, né? É uma função aqui tipo public func change direction. Para qual direction? Na verdade nem precisava escrever direction aqui, né? Vamos usar os padrões do Swift. Direction, e aí eu digo self direction igual a direction que eu estou passando ali e ponto final, beleza? E aí aqui ele já tem a variável computada, e aqui quando eu fazer player entity move component change direction, bom, se ele está indo para a esquerda, left, se ele está indo para a direita, right, né? Beleza? Aí tem o touch ended, né? Que terminei o touch, então é só fazer isso aqui, só que none, beleza? E do jeito que está aqui agora, a gente já consegue fazer ele se mover para os lados. Só que a gente vai ter que fazer uma pequena mudança, mas primeiro vamos mostrar aqui que está funcionando. Ó, se eu clicar aqui mais para a direita, ele vai para a direita, se eu soltar ele para, mesma coisa para a esquerda, mesma coisa para a direita. O que a gente vai ter que mudar? É que eu estou clicando aqui na esquerda e eu deslizei meu dedo para a direita, mas ele não veio para a direita. E a gente quer esse tipo de comportamento. Por isso que a gente vai ter que também implementar o Touch Moved. E se a gente copiar isso aqui e colar no Touch Moved, vai funcionar. Só que a gente não pode ficar copiando e colando o código assim, porque qualquer mudança que a gente quiser, a gente vai ter que fazer alteração em mais de um lugar. Por isso a gente vai criar uma função agora,
public func, que se chama, vamos lá, capture input, né? E aí aqui a gente pode colar esse cara. E aí ele tem uma deixa eu ver o que ele passa aqui pra gente. Acho que ele pode passar o touches mesmo, não tem problema. Esse cara aqui, tá vendo? Aí passando o touches, funciona perfeitamente. E aí, agora, capture input touches, passando o touches. E aí aqui, beleza, pronto. Agora, quem estava responsável por fazer a lógica é esse cara aqui. Tem um negócio muito interessante. Beleza, se eu rodar agora, deixa eu dar aí, e eu clicar aqui e deslizar meu dedo, ó, ele vai. Se eu soltar, ele para. Muito bem. Então, nosso personagem já está andando como a gente gostaria que ele estivesse andando. Muito top, né, galera? Muito bem. Então, a gente já conseguiu fazer isso de uma arquitetura muito interessante, né? Que é o Entities e Components, entidades e componentes, né? E agora a gente vai fazer o seguinte. A gente pode... Deixa eu ver quanto tempo já foi de vídeo aqui, né, cara? 30 minutos, eita. Tá. Vamos terminar esse vídeo colocando a animação do personagem dentro... Tirando esse quadrado laranja e colocando uma animação para poder a gente terminar o vídeo assim, mais interessante, né? Bom, eu vou navegar aqui no meu Finder para achar os assets que a gente vai usar nesse cara. Eu tenho dois assets aqui, eu tenho esse asset aqui desse personagem, ou eu tenho também esse cara aqui, né, que ele é desse jeito aqui, ele é um pouquinho diferente, ó, tá aqui seria ele todo, ó. Ele é bem maneiro, só que tem um problemão, é que esse bicho, ele veio tudo completo, né, por exemplo, aqui, ó, cadê o idol dele, ó, é um sprite sheet, e por ser um sprite sheet, eu vou ter que cortar isso. Pra cortar, vou ter que fazer aqui umas gambiarras. Cadê o Azeprite? Vixe, não tem mais Azeprite não aqui? Ah, eu tenho sim, peraí. Tenho que achar aqui o Azeprite, vamos lá. Tá aqui, pronto. Deve abrir. Pronto. Beleza, deixa eu voltar aqui. Beleza, tá. Tirar aqui rapidão. E botar aqui. Show de bola. Se eu pegar... Não, new file aqui, vai. Se eu pegar o idle dele aqui e jogar aqui dentro, ó, ele vai fazer assim e eu teria que cortar na mão, né? Não é isso que eu quero. Eu vou fazer o seguinte, importar sprite sheet. E... Meu Deus, vou ter que navegar lá. Pera aí. Oxi, meu pai eterno. Vamos lá, cadê o developer to the free night? Eu tô mostrando aqui eu fazendo isso porque um dia talvez você precise fazer isso também. Agora, qual é o tamanho desse cabra? 120 por 80. Caramba, tinha que ser desse tamanho mesmo? Tá bom, né? Portamos. Pronto, agora sim eu tenho, ó, tenho ele aqui. Ele tá animado. E... Ah, tá, porque ele tem aqueles ataques, né? Talvez seja maior aqui, né? Beleza. E aí com a Zeprite eu posso exportar. E aí eu vou colocar aqui... Vou colocar exported. Exported. Oxe, menino. Tá bom. Deixa eu criar então na mão, vai. Mac sendo Mac. Pera aí, cadê? Exported. Aqui dentro, fio.
Meu Deus. O quê? Ué? Ah, tá. É porque é o do Outline, né? Ué? Meu Deus. Vamos lá, de novo. Ah, tá aqui. Pronto, foi. Aí eu vou dizer que ele se chama idle.png. Que isso vai fazer o quê? Ele vai gerar... ele vai gerar... Como é grande, né? Eu vou colocar 500% ou 700, sei lá. E ele vai gerar, no caso aqui, 10 PNGs com essa imagem aí do nosso carinha aí. Tanto que se eu voltar aqui agora, aqui no Exported, tá aqui, ó. Ele tem os 10 PNGs para fazer o idle dele. E aí é muito simples agora, né? Vim aqui no Assets, vou criar um Sprite Atlas, que eu vou chamar de Player. Como não vai ter só o idle, vai ter mais coisa, né? Mas aí beleza. E pronto. Aí agora já tem um idle 1, 2, 3 até o 10, tá bom? E eu vou fazer a mesma coisa logo com o walk, né? O walk climb, run, né? Run. Mesma coisa, 120 por 80. Importamos. E aí, cadê ele mexendo? Ó, que maneiro, hein? Show de bola. Então vamos lá. Export as. Aí aqui eu vou mudar para ser run.png. Eu botei 600 ou 700%? Acho que foi 700, hein? Meu Deus, esqueci. Foi 700, tá certinho. Aí eu vou pegar o run também e vou jogar aqui. Galera, seguinte, é meio complicado trabalhar com esses arrays de imagens, porque não tem nenhuma função que gere assim meio que automaticamente. Mas eu já fiz isso há muito tempo, né? Então eu só vou dar uma cheatada aqui, mas eu vou explicar para vocês o que está acontecendo, né? Cadê? Sprite Kit Buffer Extensions SK Texture. Essa função aqui me ajuda demais, tá bom? Então por quê? Eu vou mostrar para vocês aqui. Eu vou criar aqui uma Meu Deus, e agora? Eu vou criar um file que eu vou chamar de Animation Component Sprite Kit Gameplay Kit Class Animation Component GK Component. Olha, não existe uma forma certa de fazer o que eu estou fazendo aqui, tá? Porque a gente podia estar usando máquinas de estado, a gente podia estar pensando mais genericamente, mas do jeito que eu vou fazer aqui, como o jogo é simples, depois se a gente encontrar uma maneira melhor, a gente pode melhorar, mas por enquanto eu vou fazer desse jeito aqui mesmo, tá? Que é o seguinte, eu vou ter duas variáveis, que é o idle action, que é uma SK action, tudo bem? E o run action, que é uma SK action também. E é claro que quando eu pedir para fazer a inicialização, eu tenho que passar essas animações. Eu também preciso do node. SK node did add to entity. E aí a mesma coisa que a gente viu da outra vez lá. Perdão. Entity component of type GK component. GKSK node component node. Beleza. E aí é o seguinte, quando eu pedir eu vou pegar uma função aqui, public func play idle. O que ele vai fazer? Ele vai pegar o node e ele vai rodar o idle action. A mesma coisa se eu pedir para ele dar um play
run, node run action. Tudo bem? Estou fazendo assim porque aqui estou considerando que todas as coisas que tiverem animação no jogo, eles vão ter um idle e um run, né? Mas a gente sabe que não é bem assim. Porém, por enquanto, a gente vai deixar desse jeito, tá bom? Se você tiver uma maneira mais interessante, pensando aí, né, coloca nos comentários pra gente trocar uma ideia, cara. Isso aqui tô fazendo meio que sem script, então, poxa, às vezes vai sair algumas coisas que não são tão legais assim. Bom, e aí, aqui a gente vai criar a nossa animation, né, a animation comp, que é de animation component, e aí eu preciso de uma idle action e também de uma run action. O legal é que eu posso simplesmente dizer que é um animate, e aí aqui que entra uma parada interessante, ó. Tá vendo que aqui eu posso fazer um animate com um array de SK textures? Legal. Só que tipo assim, então quer dizer que eu vou ter que fazer o seguinte, ó, 0.1, né, aqui. Run code, né? Deixa aí parado por enquanto. SKTexture passando o nome da imagem. Qual é o nome da imagem? idle1.png. E aí eu vou ter que ter 10 linhas disso aqui. Só que, poxa, a única coisa que muda é o número aqui, né? Por isso que eu vou querer fazer, na verdade, deixa eu comentar aqui por enquanto, eu vou querer usar aquela função lá que eu disse para vocês. Por isso eu vou criar um novo grupo aqui chamado de Tools, New File, SKTexture plus Array. E aí olha só que maneiro isso aqui que dá para fazer. Eu vou fazer uma extensão de SKTexture, onde o elemento where element é assim? For igual a... Não, desculpa. Não é. É uma extensão de array onde o elemento é igual a uma SKTexture. Beleza? Vou até voltar lá no meu, só pra gente dar uma colada. Vou copiar e colar aqui e vou explicar pra vocês o que tá acontecendo. Ó, e aí eu posso inicializar agora com uma string e um range. Então eu vou já mostrar como vai ser inicializado, mas é mais ou menos assim. Eu vou poder inicializar com uma string tipo idle.png de 1 até 10. Entendeu? Só que aí aqui eu tenho que colocar um formato, né? Então arroba porcento arroba. É assim? Eu não me recordo. Mas eu tenho aqui rapidinho umas entidades, uns componentes aqui que eu consigo ver. Ih, rapaz, agora, nossa, caí na boca do povo, galera. Me lasquei. Tudo bem. A gente vai ter que descobrir aqui como é que faz depois. Mas o que ele vai fazer? Ele vai fazer um map do índice, né, do range. Então ele vai fazer, já que eu passei de 1 a 10 aqui, ele vai passar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, criando a imagem, né, chamando a imagem, passando o formato e o índice para dentro do formato ali, como a gente imaginou. E aí ele retorna essa SKTexture. Eu posso fazer o seguinte, pedir para essa textura, texture, opa, ele vai retornar essa textura, porque aí agora eu posso fazer um negócio, o filtering mode dele pode ser nearest. Como é pixel art, talvez eu precise desse controle fino da textura, né? Então eu não vou retornar ela direto, porque eu ainda quero poder trabalhar nela antes de retornar. E aí assim, aqui eu já retorno ela, beleza. Bom,
O que vai acontecer? Aqui no meu Player Entity, agora, ao invés de passar um array com 10 imagens e usar esse animate aqui, animate with textures. Desculpa, galera. Então, agora eu tenho um inicializador novo para um array de texturas, que é justamente esse aqui com string format. Então, idle.png do 1 até o 10. O time frame 01. A mesma coisa eu posso fazer aqui pro run action, mas antes de fazer o run action, deixa eu mostrar para vocês aqui que isso aqui ele vai rodar só uma vez. Então, repeat forever essa parada aí, tá bom? E a mesma coisa aqui no run action, só que em vez de idle é o run. Só que a gente também tem que colocar aqui o formato que é para buscar ali o número. Eu acho que é %arroba, eu não tenho certeza. Mas a gente pode pedir do pai dos burros, né? String format Swift. Galera, estamos aqui, né? Oxi. Estamos aprendendo junto. Beleza, aqui é string normal, piriri, popopó, múltiplo line, interpolação eu sei. String concatenação, tudo bem. Append, tudo bem. Pô, cara. Tá aqui, beleza. Show de bola. Aqui é o formato, né? Então, porcento 3D 2x. Rapaz, eu não me lembro não mesmo, ó, como é que é. Vou fazer o seguinte. Não tem problema. Só a gente vir aqui num repositório que eu tenha feito alguma coisa. Dungeon Tower, Dungeon Run. Acho que esse aqui deve ter alguma coisa. Essa que eu nem comecei a fazer. Não, peraí. Acho que eu comecei sim. Acho que não tá na master, peraí. Não. Cadê o Drivos Journey? Esse aqui tem, de certeza. Vamos... que coisa difícil, né? Entidades... Player Entity... Player Naming Stage... Beleza. Olha aí, é %arroba sim, cara. Falei pra vocês. Poxa. Poxa, eu manjo. De component, animation component, pronto. Aí agora eu adicionei. Tudo bem que ele não começa em nenhuma animação. Por isso que eu posso pegar aqui, dentro do próprio animation component, né? Quando ele já tiver sido adicionado, eu posso pedir para ele dar um play idle, né? Se eu rodar agora, vai funcionar? Não sei. Tem um pequeno detalhe que a gente tem que modificar, mas eu acho que talvez possa funcionar. Vamos dar uma observada. O que vai acontecer? Café. Acabou o café. Foi o último gole. Ó, ele tentou pegar aquela imagem que é 120 por 80 e colocar dentro de um quadrado de 100%. Então, não é isso que a gente quer, tá bom? Por quê? Porque, na verdade, a gente inicializou o nó como 100%. E a gente não precisa disso agora, a gente pode fazer um sprite node, image name,
idle 1.png. Isso aqui é só para inicializar, então não tem tanto problema se a gente inicializar na mão. Beleza, e olha só, ele tá funcionando perfeitamente. Show de bola? Tem um detalhezinho que eu gostaria de mudar, que é o seguinte. Vocês estão vendo que... Deixa eu mostrar aqui. Essa aqui é a imagem toda dele, ó. Isso aqui tudo. Inclusive esse pedaço que não tem nada. Eu gostaria que o meio dele tivesse bem aqui, ó. Aqui perto do cinto dele, ou pelo menos no pé dele, né? E a gente muda isso de acordo com o Anchor Point. E para mudar o Anchor Point do nó, é só a gente pegar aqui. Bom, como eu quero mudar de cima para baixo, o X vai ficar o mesmo e o Y é que vai mudar para 1. Eu acho que é 1. Não, eu acho que é 0. É 0. Que agora o Anchor Point dele vai ficar lá embaixo. No pé. Beleza? E também, essa imagem é muito grande, né? E inclusive ele tá um pouquinho pro lado, né? Acho que se a gente olhar aqui no Azeprite dá pra ver melhor, porque o meio seria mais ou menos aqui assim, e ele tá um pouquinho pro lado, né? Se ele tá um pouquinho pro lado, a gente pode fazer ele vir um tiquinho também pro lado aqui, tipo, por exemplo, 0,4. Aí ele fica mais no meio. Aqui tô meio no achômetro, né? Foi muito, tá vendo? 4,5, 4,40, 0,45. Dá pra ir um pouquinho mais. 47, vai. Ih, foi muito. 46, pronto. Isso, agora ele tá no pé dele e mais ou menos aqui, assim, o meio, tá vendo? Né? Então, eu posso deixar assim, ou posso tentar deixar o meio bem aqui mesmo, né? Só que não quero não, deixar no pé mesmo, que aí fica melhor. E a imagem tá muito grande, né? Eu posso mexer um pouco na escala dele para 0,5, assim, seria a metade, né? 0,5 seria a metade do tamanho dele. Acho que ficou um tamanho legal agora, hein? Beleza? A última coisa que a gente vai fazer é pedir para ele rodar a animação de run. Rodar a animação de run quando eu estiver me movendo, tá bom? Então, aqui eu vou pegar uma outra variável que seria o animation component comp, que é do tipo animation component. E aí, anim comp entity component anim. Show de bola. E aí é o seguinte, a gente faz aqui, ó. Se a direção for none, então anim comp play idle. Qualquer outra coisa, ele roda o action. Não é run action não, cara. É run play run, né? Beleza? Então, quando eu mudar a direção, se for none, então ele roda o play idle. Se for qualquer outra coisa, ou seja, direita ou esquerda, ele roda o player run. Belezinha? Show de bola. Vamos ver se isso vai funcionar agora. Eu tenho um pouco de medo, porque como a gente mudou o Anchor Point, se nas outras animações o Anchor Point estiver diferente, também vai ficar meio zoado. Por que ele não fez isso? Esqueci de avisar vocês. Ó, lembra que isso aqui é chamado assim que o componente, ou seja, o move component, for adicionado na entidade. E aí, vamos ver a ordem das coisas aqui. Adicionei o move component na entidade, já foi chamada aquela parada, e depois é que eu adicionei o animation component na entidade. Por isso que ele não achou. O que eu posso fazer? Eu posso subir,
eu posso subir esse cara aqui pra cá. E aí, o Animation Component vai ser adicionado antes do Move Component, e aí vai funcionar perfeitamente. Beleza? Aí a gente só vai ter que mudar isso agora, né? Vocês perceberam? Olha que interessante. Beleza? Vocês viram as duas coisas que a gente tem que mudar, né? Primeiro que quando ele estiver indo para a esquerda, ele tem que flipar para a esquerda. E depois aqui, como eu estou chamando várias vezes o player run, significa que eu estou tentando várias vezes inicializar aquela animação. Então ele está no frame 1, por exemplo, eu chamo de novo, ao invés dele ir para o frame 2, ele quer ir para o frame 1 de novo, porque eu estou sobrescrevendo a animação. A gente consegue resolver isso de uma maneira muito simples, que é var isRun. Por isso que uma máquina de estados aqui era muito melhor, galera. Porque isRun false, isRun true. If isRun, se ele não tá run, como é que sobe mesmo? Esqueci. Tá. Aí se ele não tá run, aí eu posso pedir para ele rodar, tá bom? Isso aqui a gente já resolve com isso aqui. Uma máquina de estados seria muito melhor, porque a máquina de estados impediria de que o player run entrasse nele mesmo, né? E a mesma coisa que o idle, né? O idle ele pode tentar entrar nele mesmo, mas acho difícil, né? Então, por enquanto, eu vou deixar assim. Belezura? Beleza. Se a gente rodar agora, o primeiro erro vai ter sido ajustado, que é justamente... Ué. Tá. Verdade. Isso aqui tem que vir pra cá pra baixo. Senão toda vez que ele entrar aqui, ele nem consegue rodar, pelo menos a primeira vez. Aí vai funcionar. Beleza, então tô arrastando o dedo aqui, tá funcionando perfeitamente. Agora a gente vai flipar ele e a gente vai encerrar o nosso vídeo. Beleza? Como é que eu flipo ele? Simplesmente, quando eu chamar o player run, eu faço o seguinte. Eu tenho um node, posso colocar a escala dele. Posso colocar a escala dele por seguinte: scale set x scale vezes igual, ou seja, eu vou estar multiplicando a escala atual dele pela direção. Se eu tiver negativo, ele vai flipar para o negativo. Se eu tiver positivo, ele vai flipar para o positivo. E vai funcionar perfeitamente. Se liga. Interessante. Eu pensei que ia funcionar. Tá. Tudo bem. Node X. É porque se já tiver negativo, né? Ele... Se já tiver negativo, ele vai tentar mexer no negativo. Não, tem que ser fixo mesmo, desculpa. Interessante, cara. Como é que a gente vai fazer isso? É só pegar o ABS dele, né? Exatamente. Pegar o valor absoluto dele e trocar. Porque quem comanda é a direção e não a escala do que já tava. Ó, prontinho. Só pegar o absoluto dele e já vai funcionar perfeitamente. Olha o nosso personagem andando aí, muito maneiro, tá bom? Se eu soltar, ele para. Se eu soltar, ele para. Se eu soltar, ele para. Muito legal. Muito bom. Bom, nos próximos vídeos a gente vai continuar fazendo isso,
Espero que vocês tenham curtido esse estilo de vídeo. Eu sei que é um vídeo longo. A ideia aqui é que você possa me acompanhar fazendo e a maneira como eu penso, como que eu vou fazer cada mecânica, e daqui pra frente a gente vai continuar fazendo esse jogo dessa forma aqui, com entidades componentes, tentando deixar numa arquitetura muito boa, tentando deixar um código um pouco mais limpo, tentando reutilizar muita coisa, e aí vocês vão ver algumas técnicas, né, e de como que minha cabeça funciona para fazer um joguinho, ainda que simples, mas eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, curtido, e eu te peço muito que você coloque aí nos comentários algo que você queira que eu trago, algum tipo de assunto que você queira que eu traga, e aí bota aí nos comentários que eu vou ler todos, sem exceção, para que a gente possa fazer a melhor coisa possível, né? Deixa eu até voltar aqui minha telinha. Esse foi o começo da nossa saga, né? Nas próximas cenas a gente vai fazer o inimigo cair, a gente vai colocar o cenário, ainda tem bastante coisa pra gente fazer. E olha, acho que a gente consegue fazer um jogo do início ao fim de maneira bem legal, colocando, quem sabe, até anúncio e mostrando pra vocês todo o processo que é para poder fazer esse jogo, tá bom? Até mais, valeu, falou, tchau!